Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é impugnação de assembleia condominial. Os nossos convidados de hoje são Dr. João Paulo Rossi Pascoal, especialista em direito condominial. Seja muito bem-vindo novamente ao programa, doutor. É sempre uma alegria voltar aqui, Ricardo. Obrigado. A alegria é nossa. E a síndica, nova síndica 5 estrelas, faz parte agora dos 7%, parabéns, Nilvia Alcalay. Nilvia, bem-vinda ao programa. Obrigada pela oportunidade, Ricardo. Eu que agradeço. Doutor, o maior medo, acho que, do síndico é a impugnação de assembleia. Primeiro, de forma geral, né? O que pode impugnar uma assembleia? Qual é o caminho para que não chegue essa impugnação? Você está corretíssimo, Ricardo. Tempo é algo que falta a todos nós. Todos nós morremos de medo de ter que fazer o retrabalho, e temos que refazer do zero algum ato. E, tradicionalmente, o brasileiro é refratário a participar das assembleias. Então, a dica inicial e genérica é a seguinte: a assembleia se desenvolve dentro de um ambiente legalista. Acima da assembleia tem toda uma estrutura jurídica que tem que ser observada: Constituição, leis federais, leis estaduais, municipais. Então a Assembleia vai se desenvolver em conformidade com toda essa estrutura legislativa, não pode se contrapor, não pode contradizer, e principalmente a parte referente ao condomínio no Código Civil, artigos 1331 e seguintes. Então é observar tudo isso que é obrigatório para todos nós, observar a lei, qualquer atitude ou sugestão, vamos dizer, suspeita, que falte essa firmeza jurídica, deve ser rechaçada, deve ser debatida para nós evitarmos esse tipo de impugnação. Doutor, de maneira simplista, obviamente, simplista de algo que é complexo, seguir a legislação e a convenção do condomínio. Exatamente. De maneira simplista. É isso mesmo. Nilvia, acredito que você, pelo menos, já tenha sofrido uma ameaça de tentativa de impugnação. Já a primeira pergunta, já sofreu uma tentativa ou real de algum processo para impugnar uma decisão ou uma assembleia? Não. Não, até o momento não tivemos nenhum caso ainda de real, não. Mas ameaça com certeza. A ameaça de vez em quando acontece, sim. E como lidar com essa ameaça quando chega? Ela foi presencial, foi em grupos de WhatsApp, porque hoje é geralmente por aí que vai, né? Sim, foi informal, né? Mas a gente tínhamos argumentos com o apoio da administradora, conseguimos responder as questões, sanar as dúvidas e ver que realmente a gente tinha seguido o roteiro correto e como manda a legislação, como manda a convenção. E aí é exatamente o que eu falei, é seguir de maneira simplista algo complexo, que é seguir a convenção e a legislação atual do nosso país, que segue, né, doutor? A gente tem nesse momento vigente, nós estamos que dia? Ainda, sim, Começo de outubro. Estamos no dia 6 de outubro, ainda temos vigente em nosso país a possibilidade, até 30 de outubro, de realizar uma assembleia de maneira virtual. Então, anterior a isso, nós tínhamos uma dúvida, não quero entrar nesse mérito, né? Mas nós temos hoje uma, como diria meu avô, indubitavelmente, nós podemos fazer uma assembleia também de maneira virtual, sem nenhum tipo de receio, desde que cumpra-se os ritos, cumpra-se a legislação, correto? É isso mesmo, corretíssimo. E um erro que infelizmente é muito comum, que dá aso a esse tipo de impugnação, até anulação, é se contrabandear, se importar assuntos para fins de decisão que não constaram da ordem do dia. Isso conflita com a lei e conflita com o espírito democrático que é a vida em condomínio. Como é que eu, vou ser pego de surpresa, não tive a chance de me preparar, de trazer documentos e um assunto surge de supetão, de inopino, numa assembleia? Então eu estou dando um pequeno exemplo. O famoso assuntos gerais que se tentam tornar deliberativos. Exatamente, né? Isso mesmo. E não é só isso, né? Uma outra coisa errada que acontece, e aqui trago a Nilvia para a conversa novamente, a questão de um assunto derivar de outro, né? Algo que está muito próximo, e aí você, já que deliberamos que vamos fazer a X, então vamos fazer o X.1. Acho que isso é uma coisa corriqueira, e você, Nilvia, é síndica de um condomínio muito grande, é uma síndica de um condomínio que é uma cidade, né? Exatamente. Que tem, acho que, mais de 3 mil moradores.
E isso não é incomum de acontecer e tem um agravante que muitas pessoas em assembleia tornam aquilo uma verdade, né? Não é fácil segurar o ímpeto de algo errado quando muitos que não conhecem, porque a maioria dos condôminos são ignorantes na questão de conhecimento legal, porque não é a sua prática, né? Não são síndicos e não são ignorantes em termos legais condominiais, obviamente, não ignorantes. Pelo amor de Deus, né? Corta essa frase e a maioria dos condôminos são ignorantes. Não, são ignorantes na questão de legislação condominial e tentam forçar algo que parece ser o correto, mas que lá na frente pode trazer uma impugnação. Como se comportar, Nilvia, quando acontece um cenário desse? É muito importante a gente ter um presidente da mesa que saiba controlar os ânimos, né? Então, a pessoa se candidata, né, ao cargo lá de presidente, ter um bom secretário, que geralmente é administradora, mas as pessoas que lá se candidatam, geralmente são pessoas que têm um pouco de pulso para poder controlar essa situação. Isso ajuda muito no decorrer do processo. Quanto aos assuntos gerais, acontece muito mesmo, como o professor colocou, das pessoas quererem, dentro de assuntos gerais, deliberar coisas que não podem ser deliberadas porque não está na pauta. É aí que entra a função do presidente para poder conter isso e também esclarecer que no momento aquilo não pode ser daquela maneira. E quanto aos derivativos, acontece muito mesmo, né? Os ânimos se exaltam, mas a gente tenta controlar, sempre com uma mesa composta pelo presidente, secretário e um ajudando ao outro ali, a gente consegue sempre amenizar nada a como situação. ter uma síndica 5 estrelas presente, uma síndica competente, que ela falou um assunto que realmente para mim não ia nem trazer para a pauta, mas talvez seja o principal. Porque quem manda na Assembleia? Quem é o comandante? A figura-chave é o presidente, sem dúvida alguma. Se esse presidente for uma pessoa sem conhecimento, e muitas vezes ou não tão poucas vezes ele pode levar a um caminho errado, né, de uma deliberação que não poderia ser feita, né? E aí essa Assembleia tem a possibilidade de ser impugnada parcial ou total. Então, a gente pode considerar aqui, muito bem colocado, que a eleição do presidente é um dos principais pontos, né? Porque a sua condução é essencial para que ela ocorra de maneira sem deslizes legais. Não, sem dúvida alguma. Um presidente ideal, ele tem que ter conhecimento, não precisa ser um especialista em leis, mas ele deve ter o conhecimento de como a coisa funciona, ele deve ter pulso, não pode ser nem autoritário e nem um frouxo, nem um banana. Ele tem que saber exercer a autoridade que tem, que é bem conduzir a Assembleia, caçar a palavra daqueles que são prolixos, que querem tergiversar, querem alterar o foco. E o principal que ela falou aqui, a informação. Muitas vezes a pessoa está tentando acrescentar aquela matéria, não é por má fé, não é por má vontade, é por desconhecimento mesmo. E se ela for informada disso, ela imediatamente se retrai e concorda como a coisa deve andar. Então, voltando àquilo que nós falamos inicialmente, a expectativa de todos que participam de uma Assembleia é que eles resolvam de maneira objetiva as deliberações, as decisões necessárias para o condomínio. Não é brigar, não é perder tempo, não é tornar mais complexo as coisas que naturalmente já são. Então é dentro desse espírito que a coisa deve se desenvolver. E aqui, Ricardo, eu dou até meu testemunho. Eu acredito que nesse espírito de pandemia, de assembleias virtuais, as pessoas se tornaram mais objetivas e mais tolerantes. É claro, em situações normais, sim, de temperatura e pressão. Acho que todo mundo vai ter um exemplo de condomínio problemático. Mas no cômputo geral, no atacado, parece que a coisa andou bem. Até a participação aumentou. Porque o problema de mobilidade, o problema do tempo se envolveram, eles perceberam também, né, doutor, que quanto é importante um condomínio e um síndico, né? Porque o síndico fechou a área comum, abriu a área comum, permitiu a entrada, proibiu a entrada, permitiu reforma. Quer dizer, eles viram que existe um mini prefeito, talvez, um mini governador ali comandando o condomínio, e quanto importante é esse universo condominial. Nilvia, para terminar o primeiro bloco, eu queria que você falasse da importância de ter um advogado do seu lado numa assembleia de condomínios. Isso é primordial mesmo, né? Não só na assembleia, mas como antes, né? Na hora de você fazer a convocação, que a convocação esteja corretamente feita, que constasse a deliberação, se a gente tem que
votar algo que precisa de quórums diferenciados. Então, tudo isso é muito importante que passe pelo jurídico também, não só o momento, né? Porque no momento ele vai estar apoiando o que está sendo dito. Mas o anteriormente... Pré, o durante e até o pós, exatamente, muitas vezes, é né? muito importante. Isso é muito importante, essa é uma opinião que eu tenho particular, a importância de você ter um advogado do seu lado como um plano de saúde, muitas vezes, né? Exatamente. Muitas vezes você não vai utilizá-lo, mas pode inibir de que a Assembleia vá para algum lugar errado. Você que está em casa, vocês se preparem que eu vou falar de 2 assuntos, entre alguns que a gente vai tratar no segundo bloco, mas você que está em casa, a gente vai falar sobre quórums, se os quórums podem ser motivo de anulação de assembleia, se pode se anular uma assembleia total ou parcial e mais alguns motivos na prática de exemplo para vocês. Sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.